Vamos então a um momento precioso, um momento da palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes, no capítulo de número 6. Livro dos Juízes, no capítulo de número 6. Nós vamos ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 10, eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem, além também de lermos o versículo 24, primeiramente. Então nós vamos ler do 1 ao 10 e depois o 24. Juízes, capítulo 6. As crianças até 3 anos, se os pais desejarem, podem levar seus filhos ao berçário, até 3 anos, e nós estaremos aqui meditando na palavra do Senhor em Juízes capítulo 6, primeiramente lendo do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não me destes ouvidos à minha voz. Vamos ler juntos o versículo 24? Versículo 24 do capítulo 6, vamos lá? Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Amém. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, mais uma vez, Senhor, com o nosso coração grato pelo culto que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de servirmos a Ti, de adorarmos a Ti em culto. Mas, ó Deus, diante de tantas coisas que passam pela nossa cabeça, diante de tantas preocupações que a gente tem, diante das tribulações que cada um de nós enfrentamos, nós precisamos acalmar o nosso coração, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor, e para isso, ó Pai, a Tua palavra precisa ser pregada, precisa ser exposta, precisa ser aplicada, mas o Teu Espírito Santo é aquele agente que fará com que os nossos corações sejam edificados. Por isso, ó Deus, pedimos a presença do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa ser o agente, o qual me usa, ó Deus, como mero instrumento Teu nessa noite, e que o Senhor tenha misericórdia, não só de mim, mas tenha misericórdia de todos aqui presentes, aos membros dessa igreja, aqueles que nos visitam, que todos eles, ó Pai, possam ouvir uma porção da Tua voz, mediante a pregação da Tua palavra nessa noite. É crendo na fidelidade Tua, é crendo na infalibilidade da Tua palavra, que nós nos colocamos agora, e por isso nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como o mês da reforma, mês de outubro, nós costumamos lembrar de doutrinas essenciais, doutrinas marcantes desse período. Eu até em uma outra exposição de Juízes também falei sobre uma delas. Mas uma que é básica e que as pessoas gostam muito de enfatizar, porque ela é central,
é a doutrina da justificação pela fé. Justificação tem a ver com a ideia de nós sermos declarados justos diante de Deus. E o surgimento dela, embora ela seja bíblica, mas ela é resgatada no período da Reforma com Martinho Lutero. Lutero ele foi um monge agostiniano, e durante todo o seu período de sua vida, conforme relatam alguns historiadores, como Justo Gonzalez, por exemplo, falam dele como alguém que buscou a justificação, o apresentar-se justo diante de Deus, por meio do sistema sacramental imposto pela Igreja Católica Romana. Então, conta-se que Lutero fazia uso das penitências, ele fazia uso das confissões, e às vezes, quando ele saía do confessionário, ele voltava porque ele lembrava de outros pecados, e isso o angustiava. Angustiava o fato dele ver nele sendo um pecador, e angustiava o fato de que a Bíblia mostrava também que Deus era justo. Ora, se Deus é justo e eu sou pecador, o que Deus vai fazer comigo? Deus tem que me condenar, porque Ele é justo. Não faz sentido Deus simplesmente me perdoar, isso não seria justo da parte dele. E isso foi uma angústia em Lutero durante toda a sua vida, até que ele começa a se voltar para as Escrituras, começa a fazer uma série de estudos, primeiro nos Salmos, que trazem algum certo conforto para ele, mas é por meio da carta aos Romanos que ele tem, então, o seu grande ponto de ruptura, onde ele descobre, segundo as palavras dele, onde as Escrituras têm um novo sentido para ele diante da frase, o justo viverá pela fé. É a partir de então que ele compreende que a justificação do cristão, ela não depende daquilo que ele como cristão faz, mas depende dos méritos de Cristo Jesus que lhe são colocados. E assim, todos os que são filhos de Deus podem se apresentar justos diante de Deus, não por causa dos seus méritos, mas por causa dos méritos de Cristo Jesus. Isso trouxe um alívio ao seu coração, isso trouxe paz a ele. E, inclusive, esse é um dos efeitos que a justificação traz. Os irmãos lembram do segundo texto que nós lemos no culto de hoje? Nós lemos o texto de Romanos, capítulo 5. E no versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Havia um conflito estabelecido, e esse conflito foi ocasionado por nós e pelos nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo diz que por meio de uma justificação elaborada pelo próprio Deus, pelo justo juiz, nós temos paz com Deus. Nós somos reconciliados por Ele. E essa é a grande mensagem que não só aparece em Romanos, que não só aparece no Novo Testamento, mas é a mensagem que aparece durante toda a Escritura. E no livro de Juízes nós podemos ver a figura desse Deus que vai em busca do seu povo, mesmo seu povo sendo um povo arredio, rebelde e pecador. Nós chegamos agora no capítulo 6. E se você já viu os capítulos anteriores e acompanhou a nossa introdução, já percebe o padrão estabelecido na narrativa de Juízes. Nós parecemos que estamos em ciclos, O povo peca, Deus lança o castigo devido, o povo é oprimido por algum outro povo, alguma outra nação próxima, o povo sofre, o povo clama ao Senhor, Deus levanta o libertador, há libertação, há um certo período de paz, mas depois que o libertador morre, o povo volta pior do que antes. E esse ciclo parece um formato de uma espiral, É um ciclo que vai descendo e decaindo, e decaindo, e decaindo. E nesse ciclo nós chegamos agora em Gideão. Assim como o ciclo de Débora é um pouco maior, e por isso fez com que a gente observasse, ainda que de maneira panorâmica, os capítulos 4 e 5, o ciclo de Gideão, ele abrange os capítulos 6 a 8, e devido à extensão a gente não tem como abranger todos eles nesse momento. Mas eu gostaria que a gente se concentrasse, pelo menos no capítulo 6 e em parte do capítulo 7, e principalmente focando nesse ponto crucial que está no versículo 24, que é quando Gideão edifica um altar ao Senhor e lhe chama, o Senhor é paz. É como se Gideão tivesse compreendido a intenção do Senhor. Mais uma vez estava o Senhor, mais uma vez o Senhor atendeu o clamor, mais uma vez o Senhor foi em busca do seu povo, e mais uma vez o Senhor estabeleceu uma forma de trazer libertação, de trazer justificação, de trazer paz ao povo de Deus. Então, com base nisso, eu gostaria de trazer uma pergunta que pode nos nortear nessa noite. Como Deus manifesta a sua paz?
Se o Senhor é paz, como diz aqui o versículo 24, se justificados mediante a fé nós temos paz com Deus, quais são as formas pelas quais o Senhor manifesta a sua paz? E eu gostaria que nós olhássemos, com base nessa passagem, algumas formas pelas quais a gente pode responder essa pergunta. Em primeiro lugar, Deus manifesta a sua paz, mostrando que estamos em um conflito com Ele. Voltamos ao capítulo 6, a primeira parte que nós já lemos, em que nós observamos o povo mais uma vez caindo diante do Senhor, se afastando do Senhor, entregando-se a outros deuses, fazendo o que era mal perante o Senhor, e agora o povo é oprimido pelos midianitas. Mais uma vez, essa passagem tenta nos mostrar que essa opressão é mais forte do que as opressões anteriores. Dessa vez, a ideia não está no tempo de opressão, porque a opressão dos midianitas durou apenas 7 anos, como você pode observar na sua Bíblia. A dos outros durou mais. A de Cusã-Risataim, com Otiniel, foi 8 anos. A de Eglon foi 18. E a de Jabim, cujo comandante era Cícera, durou 20 anos. Essa durou 7. Mas o que demonstra que essa opressão foi pior do que as outras, são alguns elementos que nós encontramos aqui do versículo 1 até o versículo de número 6. Aqui, nós vemos um padrão crescente agora do povo saindo da terra. Lembre-se da ordem que Deus deu ao povo. Vocês vão entrar na terra de Canaã e vocês vão matar, vão aniquilar todos os povos que ali habitam, porque eu entreguei esses povos nas mãos de vocês. O que o povo de Israel começou a fazer? Começou a não matar. Começou a tornar alguns como seus servos. Começou até a não enfrentar, porque tinha alguns que tinham carros de ferro. E então as opressões começaram a ocorrer com povos vizinhos. Povos que eram próximos, como Cusã-Risataim, que a gente viu no capítulo 3, rei da Mesopotâmia, era uma região próxima. Também temos a opressão sobre Eglon, também envolvia moabitas e amalequitas. Depois essa opressão começa a acontecer dentro do próprio território de Israel. Foi o que nós vimos com Jabim. Ele era rei de Canaã, ou seja, ele habitava num território que deveria ser um território do povo de Israel. Agora é pior ainda, porque os midianitas não estavam apenas próximos ao povo de Israel, eles estavam entrando na terra e expulsando o povo de Israel da própria terra. Veja esse padrão sendo mais progressivo e veja esse padrão sendo irônico também. Ora, o povo que deveria conquistar estava sendo conquistado. O povo que deveria expulsar estava sendo expulso. E o texto nos diz, conforme a gente leu, do versículo 1 ao 10, que o povo estava indo para as cavernas, indo em fortificações, toda vez que os midianitas chegavam. Quando a gente olha o chamado de Gideão também, a partir do versículo 11, a gente vê que Gideão ele estava malhando trigo num lagar. Não era o local adequado, né? Era o local que se fazia vinho. Mas ele estava fazendo isso justamente para tentar se esconder dos midianitas. Isso tudo revela o grau de opressão que estava se acentuando. E a gente vai vendo essa opressão aumentando ao longo de todo o livro de Juízes. Outra expressão que mostra a opressão que estava vivendo o povo, maior do que antes, é essa expressão gafanhotos, que aparece no versículo 5. Juízes dialoga muito com Deuteronômio. Em Deuteronômio, a gente tem tanto as promessas da obediência, como também as maldições da desobediência. E uma delas fala que ao povo que desobedecesse, o povo desobedecendo ao Senhor, as suas lavouras não iam prosperar. E os gafanhotos iam aniquilar essas lavouras e essas plantações. A figura dos midianitas como gafanhotos, surgindo em tanta multidão que não se pode contar, revela o cumprimento dessa desobediência da aliança. Então, todos esses elementos, poderíamos até trabalhar um pouco mais, mas esses elementos já são suficientes para mostrar para nós que a opressão que o povo de Israel estava vivendo agora era pior do que as anteriores. E diante disso, o que o povo faz? Então, finalzinho do versículo 6, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor, e agora o Senhor, antes de chamar um libertador, ele chama um profeta. E esse profeta, ele envia uma palavra, que está aí, que você pode ver dos versículos 8 ao 10, que é uma palavra muito semelhante ao anjo do Senhor no começo do livro de Juízes, no capítulo 2. Quando o povo já estava desobedecendo, o anjo do Senhor surgiu lá em Boquim,
né, o nome do local era Boquim, e falou palavras muito semelhantes a essas. Olha, eu livrei vocês da terra do Egito, eu fiz vocês subirem, eu expulsei os povos que estavam aqui diante de vocês, mas vocês não me deram ouvidos mais, vocês se esqueceram de mim. Vocês se esqueceram de que eu dei libertação a vocês, de que eu cumpri as promessas da aliança com vocês, de que eu fiz uma aliança com vocês. Vocês simplesmente me deixaram de lado e passaram a servir a outros deuses. Um dos deuses que aparece aqui, no relato de Gideão, é Baal. Um deus que, olha só, ironicamente, era um deus que era voltado para a questão das plantações, para a questão das chuvas, para a questão do orvalho. Esse Deus que eles serviram não estavam atendendo eles de forma alguma, porque as suas plantações não prosperavam diante da opressão dos midianitas. É então que a palavra desse profeta é uma palavra que mostra e que quer lançar ao povo um fato. Vocês estão em um conflito comigo. Vocês se esqueceram de mim. É necessário que, então, antes do Senhor mostrar de que Ele é a paz, Ele precisava mostrar que o povo estava carecendo e padecendo porque havia se esquecido do Senhor. Então, se há um elemento pelo qual Deus manifesta a sua paz nesse texto, é lembrar ao povo a razão da sua opressão, a razão dos seus problemas, a razão do seu castigo. Vocês me abandonaram, vocês abandonaram a adoração a mim e se entregaram, mais uma vez, à idolatria. Isso nos ajuda a perceber, irmãos, que não há sentido a gente falar em justificação pela fé ou falar do Evangelho se a gente não falar de pecado. Se a gente vai falar de justificação, mas justificado do quê? Do que a gente foi justificado? Eu preciso de uma justificação? A gente não tem como falar de justificação se a gente não falar da realidade do pecado. É impossível eu falar de salvação sem eu mostrar a necessidade de salvação. Paul Washer gosta de uma analogia, eu acho interessante e dá para a gente aplicar aqui. Imagine-se que você vai lá no seu vizinho porque a casa dele está pegando fogo e você fala, você precisa sair daí, a sua casa está pegando fogo. Mas o vizinho olha e ele não consegue ver chama nenhuma. Ele não sente o cheiro de fumaça. Para ele, a casa dele não está pegando fogo. E ele não sai. Porque ele não tem essa visão. Ele não tem essa compreensão. Assim é a vida de todo aquele que está longe de Cristo Jesus. Não é possível eu falar, Jesus Cristo te ama, sem eu não falar da realidade do pecado. Ainda mais numa sociedade que a gente vive como a de hoje. Se eu falar para as pessoas que estão hoje, né, na realidade que a gente vive, Jesus te ama, ela, ok, eu me amo também, eu me amo bastante. E tem muita gente que me ama, e eu quero que as pessoas me amem mesmo. E se Jesus me ama, está tudo bem. Mas a realidade do Evangelho é que o Evangelho é uma boa notícia. Ele é uma boa notícia diante de um cenário catastrófico. E o cenário catastrófico tem uma explicação, é o pecado. É o pecado que nos distancia de Deus. É um pecado que causa um conflito nosso com Deus. Então é impossível nós falarmos da paz que Deus gera em nós, da paz promovida pela justificação, sem nós não falarmos antes de que há um conflito entre nós e o nosso Deus. E esse conflito a gente não tem como resolver. Não adianta. Por mais religioso que eu seja, por mais que eu sacrifique, por mais que eu faça cerimônias, por mais que eu entregue dízimos e ofertas em cima de ofertas, por mais que eu consiga fazer isso, eu não posso resolver esse conflito por mim mesmo, porque eu sou pecador. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira forma pela qual Deus ele demonstra que Ele é a paz. Ele precisa mostrar de que há uma guerra em curso, há um conflito, e ele foi ocasionado por nós, com Ele. Esse é o primeiro ponto. Mas há uma outra manifestação da paz do Senhor. Deus ele manifesta a sua paz levantando um libertador. Ele levanta um libertador, alguém que vai à frente do povo, alguém que vai libertar o povo mais uma vez. Mas esse libertador, pelo menos nessa narrativa aqui, ele não é perfeito. Ele tem os seus problemas, ele tem as suas coisas. E ele parece pegar, Deus ele gosta muito de fazer isso, daquilo de onde menos se espera, do lugar mais imprevisível. Ele levanta alguém para chamar de seu, e ele o chama de valente. Quero convidar você agora a acompanhar comigo a leitura do versículo 11 até o versículo de número 23. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzerita,
E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Vamos parar por aqui, eu falei até o 23, mas para aqui até o versículo 18, porque há algumas coisas interessantes aqui que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Deus levanta um libertador para libertar o seu povo. Esse libertador aqui é Gideão, o menor da tribo, menor da casa do seu pai. Aquele que não seria provavelmente aquele escolhido para ser o libertador de Israel, mas foi aquele que o Senhor escolheu. E quando Deus fala com Gideão, ele fala: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão é aparentemente muito medroso. E a gente não continua a leitura, mas a gente percebe isso ao longo de toda a narrativa. Gideão vai pedindo algumas provas do Senhor. Bom, se é o Senhor mesmo, né, faz aquele jogo com o orvalho, também para demonstrar que o Senhor que tem domínio sobre o orvalho e não Baal. Deus faz e tem essa paciência com Gideão, mesmo ele pedindo provas, mesmo ele pedindo experimentações. E Deus faz isso de maneira pacientemente e vai capacitando Gideão para essa obra. Mas há um fato aqui que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Gideão faz uma pergunta que é uma pergunta que é muito natural a gente fazer. Ele vai lá no versículo 13: se é por isso mesmo, se o Senhor está com a gente, então por que isso está acontecendo conosco? É aquela, parece velha pergunta que a gente costuma fazer diante de momentos difíceis. Senhor, por que comigo? Por que conosco? Se o Senhor está com a gente, por que a nossa igreja está nessa situação? Se o Senhor está com a gente, por que eu estou vivendo tudo isso na minha vida? Se o Senhor está com a gente, por que coisas ruins acontecem? Por quê? Essa é a pergunta que Gideão faz para Deus, é uma pergunta natural que a gente poderia fazer também, que volta e meia, às vezes até a gente faz. Mas perceba que Deus não faz uma resposta, Ele não dá essa resposta para eles, para Gideão. Ele fala no versículo 14: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Ele não procura trazer uma resposta para isso, mas ele revela algo importante para a gente. O Senhor nos capacita com aquilo que nós temos para fazer a sua obra. Veja essa expressão: vai nessa tua força. O que Deus está dizendo é: você tem todos os requisitos necessários para fazer o que eu estou te falando. Você é capaz de fazer o que eu estou mandando você fazer. Você tem todas as condições de libertar o povo de Israel. Você não precisa de nada mais e nada menos. Você precisa apenas obedecer. E essa é uma prerrogativa nossa como povo da nova aliança também. O que Deus requer de nós, meus irmãos? Requer-se do despenseiro que seja apresentado fiel. Palavras do apóstolo Paulo. Deus quer que a gente tenha uma capacidade extraordinária. Deus quer que a gente, antes de fazer a obra dele, a gente busque dons extraordinários. Deus quer que a gente seja algum tipo de super profeta? Não. O que Deus requer de nós é obediência. O que Deus requer de nós é a nossa vida por inteiro, do jeito que a gente é, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as nossas inclinações. É isso que Deus requer da gente. Deus requer nada mais, nada menos do que isso. Às vezes a gente faz uma série de prerrogativas, de respostas, de réplicas a Deus. Não, ainda não, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Mas Deus, Ele nos quer desse jeito mesmo, é sermos incapazes. Nós vimos isso com Jael.
Nós vimos Jael sendo chamada em Juízes capítulo 5 como a mais bendita de todas as mulheres. Mas Jael, casada com Queneu, nem era da tribo de Israel. Mas Jael, aquela que chamou um homem para entrar na sua tenda, uma mulher casada. Mas Jael, que conforme diz o seu nome, é aquela que sobe, a cabra da montanha, subiu no homem e perfurou ele. Jael. Eu e você também. Pecadores como somos, limitados como somos. É Deus nos falando hoje, vai nessa tua força e obedece àquilo que eu mandei você fazer. Deus tem chamado e sempre trabalhou com as pessoas limitadas. É só você olhar para os 12 apóstolos, que não eram talvez aqueles que a gente escolheria numa análise curricular ou numa entrevista, mas foram os escolhidos pelo Mestre. Ele nos escolheu para esse propósito. Deus nos chama para esse propósito, para essa missão, e nós temos apenas que obedecer. E é assim que ele chama Gideão. Ele chama Gideão para que ele obedecesse. E por mais que Gideão fosse alguém difícil de ser trabalhado, mas Deus continua trabalhando com ele. Gideão só vai ser convencido de que Deus vai entregar os midianitas no capítulo 7. Eu quero convidar você a ler rapidinho comigo o capítulo 7, do versículo 9 em diante. Agora eu quero convidar você a ler de forma alternada essa passagem. Capítulo 7, versículo 9, nos diz assim: Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Os irmãos. E ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: Tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Agora leia comigo o versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Agora Gideão está convencido. Agora ele foi. Veja que quando começamos a leitura, no versículo 9 do capítulo 7, Deus mesmo percebe que Gideão ainda está meio hesitante. Aí Gideão, se tu ainda está hesitante, vai lá com teu escudeiro lá, o Pura, e ouve o que eles vão falar. E Deus faz de maneira tal que ocorre aquele sonho e os midianitas já estão derrotados mesmo antes da batalha. Eles têm um sonho, um interpreta, isso é a mão de Gideão, a gente vai perder. Gideão vai vir, a gente vai perder. E eles já estavam espiritualmente derrotados. E aí então que Gideão, aí sim ele tem a certeza. E a gente pensa assim, mas Deus já tinha feito tantas provas de que ele estava com Gideão, já tinha aparecido. Nós não lemos a passagem, mas do versículo 19 a 23, Deus se faz presente, pega a oferta feita, ele fica meio angustiado, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou um homem pecador. E o anjo diz: calma, paz seja contigo, não vai acontecer nada com você. Você é pecador, Deus é santo, mas Deus vai ter misericórdia de você. Deus vai te dar a paz. E então ele levanta o altar
o Senhor é paz. Então Deus fez isso com ele. Depois, antes disso, Deus o livra ele diante da destruição do altar de Baal. Depois, na noite anterior, ele pede a questão dos sonhos do orvalho. Primeiro o orvalho molhado, a terra seca. Depois o contrário. E Deus faz do jeito que ele pediu para mostrar que Deus estava com ele. E mesmo assim ele não se convence. Ele só se convence depois que ele vai no arraial dos midianitas e ouve os midianitas falando a respeito do sonho e da interpretação. Deus tem paciência com Gideão, né? Mas não é só com Gideão, não. Deus tem paciência com a gente também. Porque a gente é assim. Deus nos deu promessas muito claras na sua Escritura. Deus nos deu um mandamento muito claro de fazer discípulos, de pregar o seu Evangelho. E a gente tropeça. E a gente não faz. E a gente é desobediente em relação ao mandato do Senhor. Deus nos falou e nos deu uma promessa. Deus disse que ia voltar. A gente cantou no começo do culto. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, para a gente ter um olhar em relação às coisas que virão, para a nossa esperança não ficar aqui, mas ficar nas coisas que irão de vir. Mas a gente continua insistindo com que o nosso coração fique nas coisas dessa terra, simplesmente. A gente é assim. A gente é complicado. É difícil mexer com a gente. Mas o nosso Deus nos ama. O nosso Deus é paz. O Senhor é paz. E Ele levantou um libertador para que nós pudéssemos ter vida. E se Gideão é imperfeito, é cheio de complicações, o libertador que Deus nos levantou não é. É o Senhor Deus Todo-Poderoso enviando o seu Filho como libertador, como nosso libertador. Ele é o nosso Rei. Ele não tem falhas. Ele viveu nessa terra sem pecado. Ele caminhou por essa terra, sentiu as nossas dores, viveu como nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nos libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e a sua liberdade é perfeita. O período de paz que Ele nos traz não é um período de paz que vai durar apenas 40 anos. É um período de paz que vai durar eternamente. E louvado seja o nome do Senhor, que a despeito da nossa rebeldia, a despeito da nossa indisposição, a despeito da nossa falta de motivação, Ele continua perseverando em nós. Louvado seja Deus que perseverou em Gideão. Louvado seja o Senhor que continua perseverando em nossas vidas. E Ele está dia a dia nos mostrando de que Ele é a paz. E ainda outra manifestação que nós encontramos nessa passagem, fora essas duas, Deus ele manifesta a sua paz mostrando que estamos em conflito. Deus manifesta a sua paz mostrando um libertador para acabar com esse conflito. Mas Deus também mostra para o seu povo o que realmente importa. E é aqui que chegamos nessa passagem em que o nome de Gideão é mudado, a partir do versículo de número 25, que nos diz assim, capítulo 6, versículo 25, meus irmãos, se os irmãos puderem acompanhar a leitura. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam, quem fez isso? E perguntando e inquirindo disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito, Baal contenda com ele, pois ele derribou o seu altar. Que Baal contenda então com Gideão, já que ele é tão poderoso assim. Mas isso
é a providência do Senhor mostrando para o povo o que era importante. Antes da batalha, antes de qualquer preparação, antes de qualquer estratégia militar, o povo precisava lembrar do que era importante: a adoração ao Senhor, a glorificação ao seu nome. E Gideão obedece ao Senhor, embora a gente percebeu de maneira hesitante. Ele estava com medo, por isso que ele derrubou o altar de Baal de noite, mas obedeceu. Ele foi lá, ele fez. E isso causa um problema. Não tem como a gente não perceber que era o altar do pai dele. Era uma coisa que o pai dele tinha, tamanha a idolatria que estava presente ali perto dele. Que ele talvez fosse um idólatra. Mas ele derruba o altar de Baal em obediência ao Senhor. E então, diante do povo enfurecido, o próprio pai dele faz essa declaração: não é Baal Deus, não é Baal Todo-Poderoso, não é aquele que controla as estações, não é aquele que dá a prosperidade da colheita, não é aquele que dá a chuva, não é ele que controla o orvalho? Quem é Gideão perto de tudo isso? Então, se ele é tão poderoso assim, que ele lute. Mas é justamente para demonstrar a fraqueza, a impossibilidade de Baal, a impossibilidade do ídolo de fazer qualquer coisa, que Deus faz com que as coisas aconteçam dessa forma, mudando a identidade de Gideão. Porque é importante lembrar isso. Mudar o nome naquela época não era simplesmente mudar de nome como a gente pode fazer hoje, né? Chegar lá no cartório e querer mudar de nome. Mudar o nome era mudar a sua identidade, é mudar quem você é de fato. É por isso que chama a nossa atenção, por exemplo, em Daniel, quando os jovens têm os seus nomes trocados. Todos os nomes querendo fazer referência a alguma coisa babilônica: Abednego, Sadraque, Mesaque, Beltesazar. Isso era uma mudança de identidade. Por isso que era importante, e foi importante, Jacó deixar de ser chamado de Jacó para ser chamado de Israel. Deixar de ser chamado de enganador. Nome forte, né? Você colocar um nome num filho de enganador, astucioso, alguma coisa parecida com isso. E Gideão tem o seu nome trocado para ser aquele que vai lutar contra Baal, porque essa era a luta principal. A luta principal do povo de Deus não era contra os midianitas. A luta principal do povo de Deus era contra a idolatria. O povo não estava em opressão por causa dos midianitas. O povo estava em opressão por causa da idolatria. Esse era o problema principal. E era isso que precisava ser corrigido. Os midianitas eram apenas agentes, instrumentos do juízo de Deus sobre o povo. Nada mais, nada menos do que isso. O problema principal estava no coração do povo. Estava em perceber aquilo que era importante. Por isso que, antes de tudo, o altar do Senhor precisa ser restaurado e o altar de Baal precisa ser destruído. Numa cabeça materialista, isso é muito difícil da gente compreender. Eu acho que eu já contei essa história, mas na época de faculdade, a gente tinha muita troca de e-mails entre os alunos, e tinha um monitor que ele era muito ateu mesmo. E ele gostava de, sempre no final de um e-mail, ele lançar alguma frase ateísta assim no final dos e-mails dele. Tinha uma que eu nunca me esqueço, que ele fala, talvez você já tenha até ouvido falar, né? 2 mãos fazem muito mais do que milhares de joelhos orando. 2 mãos trabalhando fazem muito mais do que milhares de joelhos orando ou rezando. Era essa frase que ele colocava. Por que ele fazia isso? Porque na cabeça dele não faz sentido nenhum, antes de fazer alguma coisa, você orar, você se colocar diante do Senhor. Ele era ateu. Por que você vai ficar pedindo, falando com uma coisa que não existe? É melhor você fazer, é melhor você executar. Na cabeça materialista dele fazia todo sentido. Mas na nossa mente, na nossa cosmovisão, para nós que temos o entendimento do reino de Deus, que fomos alcançados pela graça do Senhor, é de joelhos que Deus dá a vitória. É de joelhos que Deus faz com que todas essas coisas aconteçam. É por isso que o povo de Deus, antes de qualquer coisa, ele ora. Ou pelo menos deveria ser assim. É por isso que os grandes avivamentos na história são marcados por constantes momentos de oração. É por isso que os grandes homens usados por Deus ao longo de toda a história da igreja eram homens de oração. Porque significava a dependência do Senhor, significava o direcionamento para aquilo que realmente importa. O que realmente importa é Deus. O que realmente importa é a adoração a Deus.
Planejar é importante. Fazer as coisas bem feito é importante. A gente se preocupar com logística, com organização, com horário, isso tudo é muito bom. A gente precisa fazer. Mas se a gente perder de vista o nosso foco, que é glorificar a Deus sobre todas as coisas, isso tudo se sobrepõe e a gente vira uma mera organização. A gente deixa de ser o povo remido do Senhor e passa a ser um grupo de pessoas que fica se reunindo aqui para fazer atividades. A gente perde o nosso senso de propósito. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer batalha, o povo de Deus precisava ser redirecionado para o que realmente importa. Derrubem os ídolos, abandonem o pecado e se concentrem em adorar ao Senhor. Isso fala muito para nós nos dias de hoje. Em um mundo que está esperando isso, né? Espera imediatismo, espera que a gente faça coisas. Eu geralmente converso com pessoas que não são crentes e relacionando com elas, elas sempre perguntam se nós fazemos algum tipo de trabalho social. Porque para essas pessoas é importante, para um espírita isso é importante, a gente ficar ajudando o próximo. E isso está certo, isso tem que ser feito. Mas se esse trabalho de ajudar as pessoas não estiver com o foco direcionado em adorar a Deus nesse serviço, a gente vira uma entidade filantrópica, a gente deixa de ser igreja. A igreja é a igreja porque adora ao Senhor. A igreja é a igreja porque glorifica a Deus e tem prazer em glorificar o Senhor. Se a tua vida não tem prazer em glorificar, em adorar, em estar na presença de Deus, está na hora de derrubar o altar de Baal da tua vida. Está na hora da gente rever e antes de se preparar para qualquer coisa, a gente tem que mudar isso. A gente precisa mudar isso como povo de Deus. É entendendo que somos pecadores e que há um conflito. É entendendo que Deus levantou um libertador para nos salvar. É entendendo que o propósito da nossa vida é a adoração a Ele, que nós vamos nos encher, que nós vamos experimentar a paz de Deus. O Senhor é paz, e a sua paz excede todo entendimento. A minha pergunta é, você crê nisso? Você pode experimentar a mesma coisa que Lutero experimentou? Você pode dizer como ele, as escrituras agora têm um sentido totalmente diferente para mim. Você pode dizer igual Lutero, as portas do céu se abriram para mim, porque eu entendi o que é ser justificado pela fé. Você pode dizer isso, você pode crer nisso. Então, meu irmão, compartilhe dessa paz, viva essa paz, adore ao Senhor, tenha prazer de estar na presença dEle. Existe um cântico antigo, eu não lembro agora um dos autores, mas era cantado também com PG, né, que fala, quanto tempo faz que você chorou? Quanto tempo faz que um hino te tocou? Às vezes a gente passa pela nossa vida muito religiosa, domingo após domingo, de atividade após atividade, e parece que não acontece mais nada conosco, parece que a gente não sente mais o prazer de estar na presença de Deus. Mas o Senhor nos deu paz para nós termos essa comunhão com Ele, esse contato prazeroso com Ele, de satisfação nele. Se Deus é paz, então creia nisso. Creia que você é salvo, mas não é porque você fez alguma coisa boa, não é porque você é um cidadão de bem, não é porque você paga as suas contas, não é porque você vive a sua vida certinho, mas é porque a graça do Senhor alcançou e ela mudou a sua vida. Ela redirecionou o foco do teu viver. A graça do Senhor chegou no teu coração e derrubou o altar de Baal que estava na sua vida. E levantou e restaurou o altar que é do Senhor. Porque o teu coração foi criado para adorar o Senhor. O pecado te impede disso. Mas a graça do Senhor restaura. E ela restaura por meio desse maravilhoso libertador, que é o Senhor Jesus em nossa vida. Eu espero que você possa cantar de verdade aquilo que nós cantamos no louvor. Que a paz que você sente na sua alma não é porque tudo te vai bem, mas porque você ama o Senhor. Lembre-se que falar que você ama alguém é muito forte. Você ama o Senhor? Você ama a Deus? Você pode dizer isso? Ou isso vai ser apenas alguma coisa que a gente vai dizer hoje e a partir de segunda-feira a gente vai esquecer? Viva debaixo do Deus que é paz. Ele quer te dar a paz. Essa paz está pertinho de você hoje. Experimente dela, para a honra e glória do Senhor. Amém? Se coloque de pé.
Louvamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é paz. Louvamos a Ti, Senhor, porque em meio à nossa rebeldia e às transgressões que cometemos contra Ti, o Senhor veio até nós. O Senhor se encarnou. O Senhor modificou o nosso viver. O Senhor nos faz como novas criaturas. O Senhor nos faz mais que vencedores. O Senhor nos dá uma paz que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente por meio do Teu Filho Jesus. Por isso, ó Deus, nós estamos na Tua presença. E rogamos, Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa mais uma vez nos chamar, como o Senhor chamou Gideão, e que possamos ir na nossa força, com os nossos dons, com as nossas capacidades, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, apesar da nossa infidelidade. O Senhor é amoroso, apesar de nós o detestarmos a Ti, diante daquilo que nós fazemos. Mas o Senhor, pacientemente, trabalha em nós, para sermos o Teu povo. Por isso nós Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus.